Olá, amigos! Vamos para mais um estudo sobre a singularidade da Bíblia. Hoje, nosso tema é a Bíblia como história. Já vimos que a Bíblia tem a profecia que aconteceu de forma precisa. E hoje nós vamos ver a Bíblia como história. Pelo menos 40 personagens bíblicos têm a sua existência confirmada na história. A Bíblia é singular quando comparada a outros livros sagrados, porque é constituída na história. Isso significa que a Bíblia não apresenta meramente o pensamento de um filósofo, mas o Deus que conhece o futuro tem a sua impressão digital colocada na sua palavra e esta é confirmada ao longo da história. Mas a Bíblia não tem a obrigação de contar detalhes da história. Por muitos séculos, questionou-se a veracidade da Bíblia porque estudiosos da história não conseguiam comprovar a existência de Nabucodonosor. Mas anos mais tarde, a arqueologia, estudos arqueológicos confirmaram, através de achados arqueológicos de blocos de construções de muros da Babilônia, com o nome de Nabucodonosor escrito nesses blocos. E a arqueologia comprova hoje a existência de Nabucodonosor exatamente na época em que Daniel viveu na Babilônia. A Bíblia, ela conta a história, a Bíblia, ela confirma as suas predições através da história. Se formos observar o que ocorreu com o rei Ciro, a Bíblia cita Ciro 100 anos antes de Ciro nascer. Com exatidão dessa profecia, a Bíblia chama Ciro pelo seu nome, um século antes que Ciro nascesse. Pelo menos 3 linhas teológicas nós encontramos de interpretação de acontecimentos bíblicos. São os preteristas, que pregam que tudo aconteceu num passado distante, tudo está no passado. Os futuristas, que colocam todos os acontecimentos bíblicos no futuro, inclusive eles pregam que o milênio será ainda uma dispensação. E temos os historicistas, que são aqueles que acreditam que há um Deus que conhece o passado, presente e um Deus que revela o futuro aos seus servos, os profetas. Nós não acreditamos nos preteristas, não acreditamos nos futuristas. E nós acreditamos sim na interpretação historicista, que apresenta a história da Bíblia sendo confirmada na história geral. A ressurreição de Cristo é uma verdade histórica que a Bíblia apresenta. O relato bíblico mostra que Maria Madalena e a outra Maria viram Jesus ressuscitado. Os discípulos encontraram Jesus no caminho de Emaús. Jesus falava com eles sobre a grande comissão do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu que se o testemunho das Escrituras for rejeitado, se a ressurreição de Cristo não é uma comprovação, é vã a nossa fé. Em Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 14, essas verdades são exaradas na palavra de Deus. Os discípulos disseram: o Senhor ressuscitou, em Lucas 24, 34. O termo grego ontos se refere a algo que realmente aconteceu, e a história confirma a vida de Jesus e a sua ressurreição. Cristo também é representado como as primícias dos mortos, 1 Coríntios 15, verso 20. E o que significa Cristo como primícia dos mortos? O primogênito dos mortos. Significa que isso nos traz um sentido pessoal da ressurreição de Cristo. Romanos 8, 11. 1 Tessalonicenses 4, 14. Nos
enche o coração de esperança, porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia apresenta que através da ressurreição de Cristo, se Cristo ressuscitou, se a história confirma, comprova a ressurreição e vida de Jesus, há esperança para todas as pessoas que morreram. Um dia, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor chamará do túmulo todos aqueles que morreram com a fé em Cristo Jesus. E isto enche de esperança o nosso coração. Você vai poder receber de volta o seu pai. Você vai poder receber de volta do anjo do Senhor a sua mãe que faleceu na fé em Cristo. Você vai receber de volta seu filho, seu primo, seu tio, seus avós. Esta é a esperança que Deus coloca no meu e no teu coração. Um dia será o dia de matar a saudade, quando Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, trazer de volta nossos entes queridos para uma vida eterna. E neste momento quero convidá-lo a fazer uma oração para que o nosso coração confirme essa esperança em Cristo Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por colocar esperança em nossos corações, por saber, ó Pai, que a situação deste mundo atual não é o fim de tudo, por saber também que a morte não é o fim, que assim como Cristo ressuscitou, o Senhor trará de volta todas as pessoas que amamos para vivermos eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém.